sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Letícia Leles e hoje eu estou aqui com o Rafael Ferreira. Ele é supervisor de jornalismo em Tuiutaba, também teve a formação dele em Uberaba. Um detalhe, ele me disse que é jogador de RPG de lobisomem, depois a gente vai descobrir direitinho o que é isso. Rafa, me diz assim um pouco, antes de mais nada, me diz um pouco por que você escolheu o jornalismo como profissão e me conte um pouco da sua trajetória também. Oi Letícia, oi para quem está acompanhando esse vídeo, eu espero muito sucesso nesse novo projeto seu, viu? Bom, para eu falar sério, assim, jornalismo ele apareceu para mim porque eu trabalhei em rádio comunitária na minha adolescência em Uberaba, trabalhei numa rádio que era, vamos dizer assim, a 100% rock, ela tocava uma programação específica dentro da cidade, era bem diferente em relação a tudo que a gente tinha em Uberaba. Hoje a gente não tem nenhuma rádio que tenha feito esse tipo de trabalho até então, depois de 2000. Então eu comecei pelo rádio. As coisas foram acontecendo, eu tinha um projeto de vida de ser locutor de uma grande rádio em São Paulo, só que aí as coisas foram acontecendo para que eu fosse para a televisão, e cá estamos na televisão. E hoje você é supervisor de jornalismo, né? Conta pra gente um pouquinho qual que é a diferença do jornalismo para a TV e das outras modalidades de informação. Então, eu aceitei o desafio de ser supervisor de jornalismo. O primeiro foi em Uberaba, em 2013. Voltei para lá, antes eu trabalhava na redação de Uberlândia, e eu pude ver uma evolução muito grande do jornalismo, desde a época que eu formei, em 2004, na Uniub, até o período de agora, né? O jornalismo televisivo, ele é essa faceta que eu acredito que seja a que mais alcança pessoas em toda a nossa região, em todo o nosso território nacional. Lembrando que rádio ainda tem uma importância muito grande, principalmente até pela Radiobras, que é a rádio do governo federal, que vai muito além do que a gente consegue imaginar, principalmente em áreas da região norte do país. E eu vejo que a televisão ela é uma forma de você poder contar histórias através do uso de imagem e som, né? E eu acredito que o profissional ele tem que ter uma criatividade bem afiada para poder usar esse tipo de recurso. E a gente tem outros formatos também de forma de fazer jornalismo, né? A gente vem evoluindo muito e vem evoluindo muito rápido, principalmente nos últimos anos, porque a gente tem inserção de novas tecnologias com a ajuda da internet. Então a gente tem... Mas no final das contas, eu acredito também que todos esses tipos de comunicação vão sempre levar um conhecimento técnico raiz, vamos dizer assim, né? Tudo que era usado em rádio, tudo que era usado numa redação de jornal impresso, isso tudo vai ser levado para as novas tecnologias. Não quer dizer que as pessoas podem perder emprego sim, né? Se a gente for olhar a questão de evolução do mercado. Mas é porque as profissões também elas vão evoluindo e com o tempo elas vão sumindo para dar lugar a outras, né? Hoje, por exemplo, a gente não tem mais o datilógrafo, mas a gente tem o digitador. Entendi. E Rafa, assim, nem todo mundo sabe direitinho como é os bastidores da notícia. Eu queria que você explicasse pra gente como que funciona o processo da construção de uma notícia e qual etapa que você mais gosta. Os bastidores da notícia sempre são regados a muito Rivotril, com certeza. Brincadeira, né, gente? Não é tão assim, não. A gente sabe que depende muito da cidade onde você está, depende muito de tipo de cobertura que você está fazendo, ou mesmo até o seu nível técnico. Mas é basicamente uma correria, né? Dependendo da situação que você se encontra, se for uma matéria que tem que sair no dia, que é um material que a gente chama de factual, que vai sair na hora, é muita correria e tem que contar com muitos contatos na agenda. Hoje a gente sabe que as pessoas preferem usar a internet, preferem usar os recursos de conversadores instantâneos, mas eu ainda sou um pouco raiz nesse sentido. Eu prefiro telefonar, prefiro ligar para a pessoa, correr atrás. E se eu não achar a pessoa, nem por WhatsApp, nem por telefone, eu bato na porta da casa dela para poder conversar com ela. Mas é claro que a gente depende de tempo, né, para poder fazer isso. Você não falou qual que é a parte que você mais gosta, Rafa? A parte que eu mais gosto... Difícil, hein? Porque depende muito do que a gente está fazendo. Se for... Mas no geral, eu acredito que quando a gente termina de fazer o material e olha o produto pronto,
e você assiste ele antes de passar para a máquina, para o jornal e tudo mais, eu acho que é a parte mais bacana, porque você vê aquilo materializado, você consegue perceber toda aquela correria que você teve de manhã, de tarde ou de repente até de madrugada, aquilo foi materializado em 3 minutos, ou 2 minutos, ou como um padrão que a rede até toma, né? 1 minuto e 30, 1 minuto e 50. É um desafio você resumir as coisas dentro de um tempo tão curto, mas é o resultado final. Eu sinto que é o resultado final. É gratificante, né? Com certeza. Porque o jornalista, ele trabalha com muitas pessoas, né? A gente não pode dizer que é um trabalho sozinho, solitário. No jornalismo de TV, o seu parceiro é o cinegrafista e ele ali é o seu brother. Você tem que trabalhar junto com ele ali com toda dedicação, lealdade, companheirismo, para que as coisas saiam bem e que a gente também possa ter um ambiente de trabalho muito bom, porque o trabalho do jornalista é dentro do carro. E se você não tiver respeito pelo cinegrafista, em outras áreas do nosso país nós temos o auxiliar, nós temos o motorista, se você não tiver respeito por essas pessoas que fazem parte do seu trabalho, certamente você vai ter um material prejudicado. Não que o cinegrafista ele vai escolher fazer sem vontade, mas é porque você não vai ter afinidade com o cinegrafista para ele poder captar as informações por imagem que você precisa e ele não vai entender o que você quer. Então eu vejo que tem que ter é um time muito afiado, mas é uma coisa que vem de cada um, a questão do respeito. As pessoas têm que se respeitar no ambiente de trabalho. É uma parceria muito grande. E Rafa, vou mudar um pouquinho de assunto para um tema um pouquinho mais sério também. É que nós estamos vivendo uma pandemia, né, do coronavírus que tem causado diversas mudanças na sociedade, tanto de comportamento quanto de emprego, relações. E assim, o jornalismo ele tem um papel fundamental que é levar informação para as pessoas, e eu vejo que a TV ela consegue alcançar aquele público que é menos privilegiado, que tem menos acesso à informação. No caso, as pessoas de baixa renda, geralmente elas consomem informações por meio de rádio ou TV. A maioria delas não tem acesso à internet. E como que o jornalismo na televisão para você está fazendo mudança na vida dessas pessoas? É uma grande questão que você levantou. Como é que o jornalismo de TV consegue fazer a diferença para pessoas de baixa renda, ou pessoas que tenham um nível educacional fora do padrão necessário para você ter condições de ser um cidadão efetivamente ativo dentro da sociedade? É algo que a gente precisa questionar bastante, sabe, Letícia? Porque a gente tem várias formas de fazer jornalismo. A gente precisa tomar muito cuidado com a forma do texto que a gente monta. Ele não pode ser extremamente rebuscado, que uma pessoa semi-analfabeta não entenda, mas também não pode ser um texto tão simples ao ponto de ser desinteressante para alguém que seja de classe alta, vamos dizer assim. Então, a importância que eu vejo é que a gente vai trazendo um alento para essas pessoas, né? Na mesma medida que a gente traz cuidados, a gente ensina e oferece informações para que as pessoas possam compreender como a realidade está acontecendo e como as pessoas podem lidar nesse período de pandemia. Eu vejo que a gente mostra também que existe uma luz no fim do túnel, né? A gente vive num período de negacionismo muito grande, não só o negacionismo da informação, mas também a gente tem o negacionismo da ciência. E a gente mostra com o jornalismo que é importante a gente acreditar em pessoas que estão na linha de frente, como os médicos, enfermeiros, os cientistas, pesquisadores. E uma coisa que eu acredito que esbarre, até uma opinião bem particular, eu já vi outras pessoas também comentando a respeito disso, com relação ao criticismo. As pessoas elas precisariam ter um nível maior de crítica para poder avaliar os conteúdos, né? Não de forma agressiva, como a gente vê e como já aconteceu em várias situações com jornalistas, né? De serem xingados, de terem o nome depreciado na internet ou então ao vivo. Mas eu acredito que as pessoas elas precisariam entender melhor o nosso trabalho. Mas, em contrapartida, a gente depende de vários outros fatores para a gente chegar nesse denominador. E está relacionado à cultura, está relacionado à educação
né? Está relacionado à pessoa ter acesso à informação de maneira clara, sem viés. Então, o jornalismo, dentro desse período da pandemia, ele tem sido muito importante para que as pessoas possam compreender o que está acontecendo e como isso está acontecendo dentro do nosso país. Isso independente de qualquer bandeira, vamos dizer assim, né? De qualquer marca. A pessoa ela tem acesso 24 horas, seja na internet, seja na televisão, rádio ou TV. Só que aí a gente depende, igual eu te falei, de vários outros fatores, como por exemplo a pessoa saber interpretar a informação. O que não é todo mundo que consegue. Isso é necessário a gente falar, a gente precisa sair um pouco da bolha para poder entender isso. Não é todo mundo que tem esse acesso fácil. Pode ter uma televisão em casa, mas pode não entender nada do que está acontecendo. E isso é muito grave. E eu questiono se isso até mesmo é um interesse político que já é arrastado aí há vários séculos dentro do nosso país. Acho que essa é uma pergunta que a gente vai deixar para as pessoas que estão assistindo esse vídeo refletir também, né? O que está por trás da falta de informação, da dificuldade do acesso à informação para a população em geral. E Rafa, muito obrigada por ter aceitado esse convite pela segunda vez, porque quem não sabe, a gente gravou, seria o primeiro vídeo do canal, mas deu um problema de edição e a gente está gravando hoje de novo. E eu agradeço muito pela sua disponibilidade. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, de você ter escolhido ouvir um pouquinho da experiência, do que eu tenho para poder repassar. Estou à disposição, sempre que precisar conte conosco. E eu espero que você tenha sucesso nesse seu projeto e que você possa avançar bastante. Quem sabe um dia eu ensino o pessoal a jogar RPG. Não sou um veterano clássico de leitor de regras e tudo mais, mas que a gente joga de lobisomem, a gente joga. Obrigada, Rafa. Até mais.